É um fato que o Palmeiras não está jogando bem, precisa melhorar como equipe coletiva. Nesse momento, o trabalho do Abel tem muita dificuldade. Não é bom neste momento. Mas, para mim, não justifica que uma parte da torcida xingue o Abel como xingou hoje. Aí é uma coisa que eu falo bastante. O futebol, ele gosta de você, né? No geral, as pessoas do futebol, torcida, até a imprensa também, eles gostam de você quando você ganha. Quando você não ganha, não gostam de você. Então, assim, quando tem uma proposta para qualquer um, não estou falando do Abel, estou falando de qualquer um, porque eu já falei isso 1000 vezes aqui, ele é só o exemplo do dia, eu já usei isso em vários exemplos de vários clubes, de todos os clubes, todos são iguais nesse ponto. Se você tem uma proposta que você considera boa para você e para sua família, vai. Não pensa, mas a torcida gosta de mim, mas eu tenho gratidão. Não existe gratidão no futebol. O outro técnico que estava há bastante tempo no cargo, o Vojvoda, acabou de sair do Fortaleza. Eu vi o São Paulo mandar Muricy Ramalho embora 6 meses depois de ter sido tricampeão brasileiro. Aí eu falo do São Paulo, que é o time que eu torço. Eu vi o time que eu torço, São Paulo, mandar embora o seu maior ídolo 2 vezes como treinador, né? E não é que o trabalho dele era ruim, não, ele é um bom técnico, mas o maior ídolo do clube foi demitido 2 vezes como se fosse um qualquer. Então, essa questão de gratidão no futebol não existe. Eu não estou dizendo que o cara pode fazer um trabalho ruim e sempre ser aplaudido. Nesse momento o Abel não está bem, ele vai ser criticado pela imprensa, pela torcida, uma outra coisa no jogo, uma vaia, isso é normal. Mas, né, ofenderam, Abel vai tomar. Aí, para um cara que tem um tamanho que ele tem no Palmeiras, eu acho que é mais uma demonstração de que no futebol, não pense que os caras gostam de você só quando você ganha. Flávio Prado, o Bruno entrou nesse assunto do Abel Ferreira, nós vamos também destacar isso agora contigo, esse protesto contra o técnico palmeirense. Muitas pessoas, né, criticam, cobram mais futebol desse Palmeiras com o técnico Abel Ferreira, inclusive você, né, sempre fala isso, dá para fazer melhor com o que o Abel tem em mãos, ainda mais com os novos reforços, com 500 milhões de reais investidos. 2 perguntas nesse mesmo tema. Você acha que essas críticas são justas? E a segunda é sobre esse futebol do Palmeiras. Realmente está deixando a desejar há muito tempo, Flávio. Bom, primeiro, com relação às críticas, eu vejo muito o lado político, porque a gente sabe que quando a Leila deixou de dar dinheiro para a torcida uniformizada, ela começou a bater na Leila. E uma maneira de desestabilizar a Leila é desestabilizar o técnico dela, que dá para ela uma segurança, né? Não que ela dependa da segurança, mas cria um ambiente fechado. O técnico ganha, ela se mantém no poder, o Anderson faz as contratações e esse triunvirato vai levando o futebol numa boa. Então, quando uma dessas partes acaba estando fragilizada, você quebra essa estabilidade e nessa estabilidade não tem grana para carnaval, não tem grana para nada. E aí o sentido da torcida uniformizada acaba, porque ela existe para tomar dinheiro dos clubes. Veja o que acontece no Corinthians, está aparecendo de desvio de dinheiro para torcida uniformizada e tal. E nos outros não aparece porque não explodiu. Se explodir, você vai lá, você vai achar. Então, eu acho muito pouco provável que algum torcedor comum tenha vaiado o Abel. Até porque eu sou crítico do Abel faz tempo, eu não gosto da postura dele. Eu acho ele uma pessoa que ele tem... A postura que ele tem não é condizente com alguém que era um Zé Mané na terra dele. Não, só acrescentando também, Flávio, muitos torcedores do Palmeiras criticam essa postura do Abel, porque em alguns momentos ele se coloca maior do que o clube, se quer dizer assim que o Palmeiras começou a ter uma história quando ele chega, por causa dos títulos. Tem essa questão também então, das críticas ao Abel. Isso, né? É uma das coisas que eu critico nele, porque ele se acha o máximo. E, na verdade, ele é um técnico que não foi testado. Ele era um técnico de times insignificantes na Europa, vem para cá, pega a maior estrutura e, com a maior estrutura, ele faz um grande trabalho. Eu quero ver até que ponto isso é dele ou do Palmeiras. Eu sempre falo do Luiz Alonso Pérez, o Lula, do Santos. É o cara que mais técnico, que mais títulos tem no Brasil, na história do futebol brasileiro, talvez do mundo. Era técnico do time do Pelé, né? Então, eu contesto isso. Agora, em cima disso, as pessoas me criticam muito, amigos, porque eu não vou ficar olhando rede social. Pô, você escolheu o Abel é o nosso técnico, o quê? Os palmeirenses gostam dele. Os palmeirenses, o torcedor normal, comum, gosta dele.
Então, é muito esquisito que, de repente, tenha acontecido. Não é o torcedor do Palmeiras, é o uniformizado, que é outra coisa, que são facções que querem explorar o clube. E aí a fragilidade do Abel seria interessante para esse pessoal, para tentar quebrar o que está lá, e que o que está lá não serve para eles, porque eles não estão levando grana. Então, eu vou muito por esse lado. Então, embora eu não seja nem um pouco defensor do Abel, acho que ele teve uma sorte gigantesca de cair no Palmeiras. Eu só vou ter uma ideia se esse cara é bom ou mal no dia que ele sair do Palmeiras, quando ele for um time comum, que aqui no Palmeiras é covardia. Aqui realmente é quase impossível você não ganhar. É muito difícil não ganhar. E ele está conseguindo, né? Com tudo isso, esse ano ele está conseguindo. Então, embora eu não tenha essa idolatria pelo Abel e tal, não sei o quê, eu vejo isso como coisa orquestrada para tentar desestabilizar o poder que não está compactuando com o esquema de torcida uniformizado. É isso. Mas eu nunca achei o Abel nada disso. Eu acho que o Abel é mais ou menos... Ele deu a mesma sorte que o Lula quando ele pegou o time do Pelé. Hoje o Abel está no time que é o Pelé da administração. Então, que ótimo, né? Caiu no lugar certo, na hora certa. É isso. Fábio Piperno, estamos acompanhando as imagens agora do Abel Ferreira ali aplaudindo, né? Ironicamente, o técnico aplaudindo ironicamente a torcida. Essas duas questões, esse protesto contra o Abel e também a questão do time do Palmeiras ter entrado muito pressionado, muito pilhado. Parecia que tinha uma pressão que era desnecessária para cima do Palmeiras por todo o contexto que o clube vive nos últimos anos. Piperno, é por aí mesmo? Guilherme, todo jogo o Palmeiras está entrando assim. Assim com os nervos à flor da pele. Então antes era um Palmeiras que entrava envolvido com o jogo, concentrado no jogo, sufocava o adversário. Hoje eu tive saudade, por exemplo, um pouco daquele Palmeiras, por exemplo, da final do Campeonato Paulista de 22 contra o São Paulo. Tinha perdido também o primeiro jogo do Morumbi, 3-1, né? E o Palmeiras entrou e amassou o São Paulo. Era um Palmeiras intenso, né? Um Palmeiras marcando dentro do campo de ataque. Não, enfim, roubando bolas, pressionando o São Paulo, não deixando o São Paulo respirar. Hoje em dia, a atitude do Palmeiras é outra. O Palmeiras não entra mais com esse envolvimento, né, com o jogo, com essa intensidade técnica. O Palmeiras entra com tensão em cada lance. Então, o primeiro instinto do jogador do Palmeiras em campo é reclamar, é levantar, é tentar cavar falta e tal. No lance que originou o cartão amarelo aos 3 minutos, o Vitor Roque, ele não consegue, ele se enrosca todo lá no jogador do Corinthians. Ele poderia ter feito um passe, ele poderia ter chutado para o gol, aí ele tentou cavar uma falta, claramente isso. O jogador do Corinthians tomou a bola, o lance aconteceu e tal. E o que acontece? Praticamente uma revolução no banco do Palmeiras, todo mundo correndo lá, levanta os braços e tal, xinga o árbitro. O Daronco foi lá corretamente, deu o cartão amarelo. Mas, velho, com 3 minutos de jogo. Ora, teu time está precisando virar um jogo, né? O adversário entra em campo com vantagem, muito bem organizado e posicionado. Até porque do outro lado também tem um técnico de trabalhos competentes. Então, posicionou bem o Corinthians, procurou neutralizar as melhores jogadas do Palmeiras. Aí o seu banco já promove toda, né, essa arruaça no jogo. É óbvio que isso emocionalmente mexe com o jogador. E vejam, existe uma coisa, e assim, eu durante muito tempo fui um grande admirador do trabalho do Abel e sou contra qualquer possibilidade de discussão a respeito de troca agora. Eu acho que não se trata disso, eu acho mais fácil corrigir problemas no atual trabalho do que recomeçar do zero nessa reta final de... Diga. Pode combinar para 15 segundos. Então, do que querer recomeçar tudo e tal, porque... Mas há detalhes que o trabalho do dia a dia, não estou falando do jogo, não, do dia a dia, de treinamentos, ele tem que corrigir. Exemplo, o que acontece com o Vitor Roque? Diga. Voltamos para a rádio. Voltamos na Rádio Jovem Pan, Piperno falando da situação dos protestos do Abel, do time pilhado, enfim, nos últimos jogos. Pode concluir, Piperno. Então, o que ele poderia fazer no dia a dia? Pegando um caso aí, o do Vitor Roque, que é o que mais me chama a atenção. Ele é um jogador que acabou de fazer 20 anos. Eu acho que é um atacante de imenso potencial. Acho mesmo. Em compensação, ele tem um péssimo trabalho de base. Por quê? Porque ele foi lançado prematuramente, mudou de time muito cedo, então não fez um bom trabalho de base. Então ele erra muito, ainda alguns fundamentos e principalmente
tomadas de decisão. Tomadas de decisão e posicionamento na área. Hoje, por exemplo, teve um belo lance feito no começo do jogo pelo Sousa, que cruza a bola para trás, a bola passa rodando a área toda, e onde estava o Vitor Roque, sempre escondido atrás do zagueiro. Por quê? Porque ele não trabalhou para corrigir posicionamento e tomadas de decisão. Que é o que, por exemplo, o Ancelotti fez com o Vinícius Júnior. Então, esse é o trabalho do dia a dia que o técnico tem que fazer. Fora as escolhas questionáveis. Não adianta, por exemplo, eu brincava durante a semana, todos os programas que a gente fez aí, que qual a chance do infecundo Torres produzir uma boa jogada? Nenhuma. Ele não vai produzir uma jogada boa. Quer dizer, então, por que não tentar de novo o que fez, o que ele foi obrigado a fazer no jogo de Salvador? O Vitor Roque saindo da área com o Flaco Lopes jogando, né, como um cara mais fixo. Seria uma alternativa, pelo menos assim, do ponto de vista de probabilidade, eu acho que daria o Palmeiras mais chance de agredir o Corinthians do que o Facundo. Então, são detalhes que eu acho que ele tem que corrigir no dia a dia. Agora, eu também acho que talvez o único erro da comissão técnica seja o de não obrigar o Abel a, nesse momento de reavaliação de um monte de coisa, dar alguma satisfação, por exemplo, para torcedores, mas não receber torcida, mas sim receber, sei lá, por exemplo, canais que cobrem o dia a dia do Palmeiras, equipes de esporte como a da Jovem Pan, outras e de outros veículos, para uma boa entrevista coletiva em que todo mundo possa perguntar tudo. Abrir um dia aí, olha, hoje então nós vamos, né, dar alguma satisfação aí para o torcedor, vamos chamar todo mundo e vamos conversar com a imprensa. Está faltando isso também, porque sair correndo, né, no dia que perde e tem alguma pergunta a mais positiva é muito fácil. Está na hora de encarar a cara, né, o face-to-face ali, quem está cobrindo o Palmeiras diariamente. Bruno Prado, para a gente fechar esse assunto do Palmeiras e com a classificação corintiana também, vale destacar, Bruno, com você, você só citou esse protesto, né? Você falou já sobre essa situação, mas agora sobre o Abel, o trabalho dele e o quão responsável ele é por essa eliminação, se é que, na sua opinião, o Abel é o maior ou tem alguma culpa nessa queda do Palmeiras na Copa do Brasil. Sobre os protestos, sobre essa questão e também muita gente dizendo que o time entrou pilhado muito por conta do que a comissão e o Abel fazem para cima de arbitragem, e os jogadores acabam entrando nessa pilha e quando entram em campo não conseguem desempenhar um bom futebol. E o caso do Moreno é um caso assim, bem estranho, né? Um jogador assim, fazer o que fez, né? Com VAR, com tudo, enfim, no início do jogo é muito estranho, né? Assim, realmente chama a atenção esse desequilíbrio logo no início do jogo. Você faz isso, sei lá, nos acréscimos, o jogo já meio que decidido, encaminhado, você até fala, pô, o jogador perdeu a cabeça, mas no início do jogo, com o Palmeiras ainda, com o jogo ainda 0-0, com o Palmeiras podendo reagir, realmente chama atenção. O que você acha, Bruno? O Abel tem responsabilidade como ele tem quando ganha também, quando ganha e quando perde. Ele é o técnico do time, ele é o comandante do elenco do time de futebol. E claro que ele tem responsabilidade. O time não tem jogado bem com frequência, ele não deixa de ser um time competitivo, continua sendo um time que perde pouco, é um time que deve somar muito ponto no Campeonato Brasileiro, está ali brigando com o Flamengo e com o Cruzeiro. Nos grandes jogos, isso desde o ano passado tem faltado algo a mais para o Palmeiras. O Palmeiras tem tido problemas assim nos confrontos diretos contra os principais adversários. O Palmeiras tem tido essa dificuldade e isso é uma coisa que passa pelo trabalho da comissão técnica de tentar melhorar, de tentar corrigir. Existe o fator mudança de elenco também que aconteceu, é a maior mudança de elenco que o Palmeiras teve desde que o Abel está trabalhando, mas eu acho muito maluco xingar um cara que tem uma história enorme no clube, que é um ídolo do Palmeiras, né? Eu acho que é uma coisa criticar, cornetar, aí você vai ao time quando acaba o jogo, mas xingar, ofender uma pessoa que entregou muito para o Palmeiras, aí é maluquice total. E, como eu sempre digo, dos treinadores que estão trabalhando, é mais fácil e treinadores que já mostraram sua competência e estão trabalhando, é mais fácil melhorar com ele do que com outro. O Palmeiras
no fim do ano, acho que o final do ano é que você avalia, vai trabalhar, ele mesmo também, o contrato dele vai até o fim do ano, ele mesmo pode achar, não quero mais, estou de saco cheio, quero sair fora, quero fazer outra coisa. Mas durante o ano, eu achei isso uma bobagem pensar em trocar de treinador. O Abel conhece o clube, já mostrou sua competência no Palmeiras, é muito mais fácil acertar com ele do que trazer alguém para começar do zero. E xingar um cara com uma história assim no clube, né? Xingar, ofender, que é diferente de contestar, de discordar, eu acho que é uma coisa muito maluca. Flávio, agora nesse caminho que o Bruno puxou, renovação de contrato do Abel Ferreira. Termina o vínculo atual em dezembro. Tem que renovar? Não tem? Tem que esperar realmente a temporada acabar para ver o que faz? Como é que você pensa esse futuro do Palmeiras com ou sem o Abel Ferreira? Eu acho que é muito prematuro falar em saída do Abel Ferreira. Não tem o menor sentido isso. O trabalho todo teve muita vitória, né? Teve muita coisa. Não é o que ele diz que é. Né? Ele praticamente dá a entender que ele inventou o hino do Palmeiras, fundou o clube, saneou as dívidas. Não é isso. Mas ele tem um trabalho que teve resultados interessantes. Mesmo estando numa estrutura extraordinária, espetacular. A verdade é, aqui você tem uma estrutura tal que você tem que entregar. E ele entregou, né? Meio ou mal, muitas vezes ele entregou. Então, é claro que ele é o técnico ideal para tentar consertar as coisas. Sem dúvida. Não teria sentido, né? Demitir o Abel, qualquer pessoa que chegar hoje vai ter muita dificuldade. O trabalho dele está enraizado no clube, a maneira dele pensar. Por outro lado, se ele sair, não vai acabar o mundo. Ele acha que vai, mas não vai. O Palmeiras vai continuar, entendeu? Não tem isso aí. É esse o ponto. Eu tenho certeza absoluta que se o Abel eventualmente sair do Palmeiras, e acho que não deve sair, mas se sair, o Palmeiras vai se acertar muito mais rápido que ele. É muito mais fácil o Palmeiras achar um novo treinador para o lugar dele do que ele achar um clube como o Palmeiras para trabalhar. Ele não vai conseguir um clube com a estrutura que ele tem, com a segurança que ele tem, com a tranquilidade que ele tem. E não sei se é só no Brasil, não. Estou falando em qualquer lugar do mundo. Primeiro que ele não teria espaço nos maiores times do mundo. Teria que pegar time intermediário. Em Portugal, os 3 são inferiores ao Palmeiras. Aqueles pequenininhos lá não dá nem para considerar. Ele pegaria times intermediários. Não vai ter a estrutura do Palmeiras, nem o respaldo do Palmeiras. Então, e o Palmeiras, com a estrutura que tem, teria muito mais facilidade de achar alguém que pudesse ser compatível. Talvez o primeiro que venha sinta uma dificuldade maior, porque vai ter que mudar o sistema e tal. Mas depois o Palmeiras entra na linha. Acho que, de novo, eu falo isso. O dia que o Abel sair do Palmeiras, que um dia vai sair, o Palmeiras vai sentir falta do Abel por menos tempo do que o Abel vai sentir do Palmeiras.